Opa, como é que vocês estão? Meus vagabundinhos safados, tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem, né? No episódio anterior, Prota finalmente conseguiu pegar o sangue da aranha Anixindria. Vai começar a missão que a Shamu deu pra ele, pra poder evoluir como um necromante que fica observando tudo. Prota fica pensando que isso vai ser um saco. Cidades subdesenvolvidas são frequentemente invadidas por bandidos, o que o faz frequentemente rejeitar estrangeiros aventureiros. Na verdade, é mais assustador para os aventureiros caso seja recebido, que ele não sabe o que pode acontecer. Ele escolhe a quarta opção, ou ele vai com a quinta. Ele acaba selecionando e nessa noite ele vai testemunhando uma cena chocante. Ele conseguiu ouvir suas orações, um salão mais adentro, dentro da cidade. Outra opção vai aparecendo para ele, a Igreja da Vida Eterna. Porque esse cara precisava se esconder nessa cidade. Todas as escolhas que ele tem agora são arriscadas, mas ele tem que descartar as piores opções. A única que resta é a segunda. Essa não é uma opção muito boa, mas não tem o que fazer. Ele descobriu tudo o que acontecia na cidade e ele está exposto ao status anormal de desconfiança. O povo da cidade esteve brutalmente matando as pessoas que visitam ela para oferecerem como sacrifício. Ele fala que já foi longe demais. Não importa qual opção ele escolha, sempre são ruins. Então a melhor opção a escolher é o que vier primeiro para ele. O apóstolo está vindo no fim. Morte vai vir para todo mundo. A Karen também está exposta ao status anormal. Uma penalidade foi feita para ela. As palavras do homem eram verdade. Enquanto a Karen estava hesitando, uma criatura estranha apareceu sobre as montanhas. Enquanto fugia deles, ele acabou descobrindo o rio com uma forte corrente. Prota fala que isso é péssimo. Pensou que estava minimizando os danos. Não tem escolha agora. Precisa usar as correntes. As outras opções são impossíveis ou arriscadas demais também. A corrente vem chegando e pega ele. Ele nadou como louco, mas acabou perdendo sua consciência. Não sabe onde ele está, quem ele é ou como você conseguiu fugir de tudo aquilo. Depois de perder a consciência várias vezes, conseguiu fugir da correnteza. Ele chega numa localização desconhecida. Passou uma semana inteira desde aquele tempo. Ele ao menos está no local certo. Já vem chegando uma loirinha e o Prota desmaiando, dizendo que seu corpo parece uma bola de algodão molhada. Não consegue nem mesmo usar a invocação de sombras nesse momento. Se ela for um inimigo, duvida que vai ser capaz de derrotar ela de qualquer forma. Depois de um tempo, finalmente, ele acorda e começa a falar com a Karen. Pergunta o que aconteceu com ela. Ela pergunta se ele não lembra de nada. Eles queimaram a cidade dos cultistas. Queimaram a cidade, foram perseguidos por alguns monstros e caíram no rio. A Karen fala que não tem certeza. Por que as pessoas precisam morrer por essas coisas? E o Prota perguntando, ela tá se sentindo culpada. Ela fala que não, mas sim está desapontada. Porque se continuar assim, nada mudou desde Montra. O mundo ainda é tão cruel. Porque ela foi trazida de volta para ver merdas assim mais uma vez. Prota fala que a Karen pode ser uma cavaleira veterana, mas ela ainda é uma aventureira novata. O mundo da eternidade é repleto de incontáveis crueldades, com tortura mental a cada esquina. Para ela se tornar mais experiente como aventureira, pode demorar mais tempo do que ele pensava. Hoje a média vai brotando, falando: "Ei, Neng, tem alguém chegando aí de novo." Quem chega é a loirinha mais uma vez, falando que ele estava sozinho. Quem é essa pessoa com ele? Você é uma ladrão que tá tentando roubar uma pessoa doente? A Karen fala que não, pô, é amigo do aventureiro. Estavam separados por um motivo especial. Prota fala que estava procurando por ela depois que caiu no rio. A loirinha fica pedindo desculpa, acabou cometendo um erro. O nome dela é Sarah e por sinal ela é muito linda. Prota pergunta da Sarah se pode dizer onde eles estão no momento. A Sarah fala que essa é a cidade da Névoa Úmida, uma cidade bem no norte. Foi nomeada assim por causa da névoa que aparece todas as manhãs perto do lago. Prota fala que até entendeu, mas gostaria de trocar de roupa, sabe? Fica só os dois.
mas fala que essa cidade da névoa parece que chegaram onde a Chão pediu, no leste do cânion. Assim que ele chegasse nessa cidade, ele tinha que passar algum tempo e observar a situação, vai perceber rapidamente o que aconteceu lá dentro. Ele precisava roubar o remédio dormente do homem que gentilmente desenhou o rosto para ele. Se perguntar sobre isso, ele pode se esconder, então precisava tomar cuidado. A Karen fica perguntando se o objetivo é pegar esse remédio. Eles não vão se confundir, já que eles têm um desenho tão detalhado assim. Ele começa a sua 12ª aventura. O objetivo é completar o que está escrito no pergaminho. A falha é um pouco da perca da afeição da Chão. O prota, depois de se trocar, fala que esqueceu de perguntar algo. Quem foi que trouxe ele pra cá? A Sarah fala que não foi ela. Não é tão forte pra conseguir carregar ele sozinho. Ainda assim, foi a ajuda dos habitantes. Mas o prota fala que não viu nenhum no momento. A Sarah fala que todos estão cuidando das crianças, por mais que tenha ficado difícil fazer isso ultimamente, porque todo mundo tá doente. Metade das pessoas da cidade estão doentes, por isso estão se recuperando na prefeitura. Assim que ele chegasse aqui, ele perceber. Pergunta da Sarah se eles podem dar uma olhada nessa prefeitura. A Sarah fala que sim, só manda ele não ficar muito surpreso. Tem várias pessoas deitadas, fazendo o que eu queria estar fazendo, dormindo. E o prota pergunta o que está acontecendo. A Sarah diz que eles estão todos dormindo, incapazes de acordar. Mesmo que seus corpos apodreçam ou quando defecam, eles ainda continuam dormindo. A doença da névoa não é contagiosa, foi o que o médico disse. E o prota perguntando onde está esse médico. A Sarah fala que ele vai conhecer agora. O Dr. Gunt, o aventureiro, acordou. O prota fala que uma cidade que a doença faz dormir para sempre, e um homem que tem um remédio dormente. Se alguém se diz médico aqui, ele é a primeira pessoa de quem ele deve ficar suspeitando. Se comparar o rosto dele com o que viu no pergaminho, não vai ter erro. E o Gunt falou que seria melhor ele sentar um pouco, ele tá cansado. É um médico, manda deixar saber se estivesse se sentindo desconfortável em algum local. E o prota, comparando o rosto dos dois, fala que não é parecido, não é ele. Vão dar uma volta pela cidade toda destruída. A Karen diz que parecia uma cidade simples e pacífica, mas havia algo grande acontecendo. O que ele vai fazer agora? Não estava procurando alguém? O prota fala que ela tem razão. Ainda precisa encontrar o homem com o remédio do sono. E seu único guia é o retrato que a Chão fez para ele, e que ele está em algum lugar por perto da cidade da neblina. Considerando a doença da neblina e a informação que os habitantes da cidade passaram, essa doença provavelmente foi causada por esse remédio, mas a pessoa mais suspeita é o doutor da cidade, e era completamente diferente. Não acha que ele esteja atuando, eles são bem diferentes mesmo, e pela quantidade de detalhes do desenho da Chão, é difícil de acreditar que ela tenha desenhado errado, o que significa que ele não tá aqui hoje. A Sarah já volta, falando que queria pedir desculpa, acabou ficando interdita com os doentes, mas a Karen fala que tá tudo bem, ele pode parecer feinho e fraco, mas até que é forte. O prota fala que está mais preocupado com as pessoas da cidade, pergunta se não tem uma cura. A Sarah fala que não, o Dr. Gunt está fazendo tudo o que pode, ele ainda não fez nenhum progresso nisso. Mas a Karen fica tocada com essa situação, pergunta se podem ajudar de alguma forma. Esse cara de bunda aqui e ela são pessoas bem legais. O prota fala que a Karen pode ter decidido ajudar sem se consultar, mas não é uma má ideia. Se quiserem encontrar um homem escondendo na cidade, devem se misturar também. Planejava ficar aqui mais um pouco, até melhorar completamente. Pergunta se ela se importaria se pegasse como ajudante da cidade. A Sarah fala o que? Vocês vão ajudar a gente? Vão ficar bastante gratos com isso. Chegaram e até uma cidade pedir ajuda, e eles falaram que não. É tudo que eles sempre dizem, ninguém nunca oferece ajuda pra eles. Fica chorando, dizendo que agradece muito por isso. E a Karen fala pra deixar com ela, ela vai fazer o serviço, são bem fortes. E com isso, começaram a ajudar as tarefas da cidade, enquanto também sondava os arredores. A Karen usava toda a sua força para ficar carregando bastante água. Era só um pouco e ela achava fazer isso bem facilmente. E os Cleitinho perguntando se ela não precisava de uma pausa, ela trabalhava demais. Talvez eles que estejam relaxando muito. O prota fala que a cidade ficou mais vívida, já que a Karen pôde fazer o trabalho de vários homens sozinho.
Eles aproximadamente ficaram mais perto do povo bem rápido. A expressão de triste que ela tinha quando chegaram já não está mais no rosto dela. Não só a cidade ficou mais vívida, como a Karen também ficou mais animada. Seria bom se essa aventura ajudasse ela a relaxar um pouco. Perguntou do doutor se ele ia sair para algum local. Ele falou que sim, recebeu notícias de que a cidade vizinha também está doente. Infelizmente acha que é a mesma, está se espalhando por toda a região. É chamada de doença por causa da anormalidade que causa no corpo, mas está começando a achar que é um envenenamento em massa. Pensou que poderia ser alguma iguaria da região, mas realmente não sabe, não entende o que está causando o problema. Prota fala que parece que ele está indo investigar o maior problema, pergunta se pode ajudar. Mas o Gant fala que ele já está fazendo o suficiente, já está sendo de grande ajuda, senhor aventureiro. E a Karen continua carregando um monte de madeira nas costas. E o Prota se perguntando porque está sentindo como se ela estivesse se esforçando mais em ajudar a Sarah do que encontrar o homem por trás de tudo. O Gant fala que a companheira dele é incrível, surpreende toda vez que vê ela, mas está tudo bem ficar na cidade, não tem muito o que oferecer para eles. Prota fala que vão sair assim que sentirem que retribuíram tudo, e ele é a última pessoa que deveria estar dizendo isso, já que ele não cobra nada pelos atendimentos. O Gant fala que não consegue evitar. Sempre que vê algo acontecendo com as pessoas impotentes, não consegue simplesmente ficar parado olhando. E nem acha que esse seja o trabalho de outra pessoa, é só isso. Então vai indo, vai voltar logo. Manda cuidar dos pacientes. De noite, a Karen fala que seria bom ficarem num local desse. Não seria ruim viver aqui. Não teriam que matar ninguém, lutar pelo que acreditar ou desfazer nossos corações. Poderiam só viver assim, quietos e rodeados de pessoas boas. Prota pergunta se é por causa daqueles cultistas de antes. A Karen fala que sim, mas nem tanto. Aquelas pessoas mereciam morrer. Fizeram coisas idiotas por causa do culto deles e até atacaram eles novamente. Acho que eles sabiam que o que estavam fazendo era ruim. Será que matar as pessoas maus, mais fracos, é nossa função? Prota fala que entendeu, está vendo por que ela estava tão feliz ajudando a cidade. Ela encontrou o que perdeu durante a sua expedição. Afinal, depois de encontrar a paz ao deixar uma montanha de corpos, ela aprende a apreciar ela. Mas se amolecerem mais vítimas, vão continuar surgindo e tem algo para fazer. O tempo que gastou pensando poderia ser usado para resolver mais uma coisa ao seu alcance. Lhe falta tempo, até para pensar se fez coisa boa ou não. No entanto, aqueles que sabem como o mundo é ruim não têm força para mudar isso, sentirão inveja dela. A Karen fala que sente muito, não está conseguindo ficar focado ultimamente. Até acabou perdendo aquele cara. Prota fala o que foi. Você me perseguiu, certo? As memórias daquele dia ainda assombram ela. Aqueles monstros misteriosos que a Karen e ela enfrentaram enquanto estavam vulneráveis, assim como o homem que estava entre eles. O rosto dele estava coberto pelo capuz e a única coisa que consegue se lembrar é da energia estranha que ele emanava. A Karen fala que da próxima vez vai ter certeza de pegar aquele vagabundo. Nunca mais vai acontecer isso, ele vai estar seguro na próxima. Mas um Cleitinho já bate na porta falando: pessoal, a Elfa está aí com vocês, é uma emergência, a Sarah desapareceu. A Karen já fica preocupada, perguntando o que aconteceu com a Sarah. Que merda aconteceu com a garota? Assim que vão pro hospital, a Sarah já tá dormindo no seu modo baiano. O velhote diz que encontraram ela inconsciente na entrada da cidade e trouxeram até aqui. Parece que a doença também atingiu ela. A Sarah tá aqui falando: irmão, eu fui afetada também. Eu vi um monstro no meio daquela neblina. Não pode ir até ele, senão vai ser contaminada também. E o Prota tá falando o quê? Monstro da neblina, que merda é essa? Os Cleitinho fala que esse monstro é algo que as pessoas veem quando a neblina está mais densa. Acha que ninguém nunca viu direito, mas no final todos concordaram que certamente não é algo normal. Todos que encontraram esse tal monstro contraíram a doença da neblina e ninguém achou suspeito. A Karen já começa a sair correndinho e pega a sua espada. E o Prota vem atrás, correndo, agora ele vai brilhar. Não, ele só invoca o Gemed e manda ir pra cima, atrás da Karen. E a Karen já tá aqui no meio da floresta, tacando fogo em tudo, falando: cadê o monstro? Apareça, seu vagabundo, como tu ousa atacar minha loirinha?
E o Prota já chega falando, minha Neng, se acalme, você tá muito afobada. E a Karen putinha falando que isso é uma merda. Porque isso aconteceu com ela? Porque ela não consegue fazer merda nenhuma. Essa é a primeira cidade que ela gostou, desde que virou uma sombra. Então por que tinha que acabar assim, mais uma vez? Essa é a primeira vez que a Karen fala sobre o que estava incomodando ela. Mas como Karen não dormindo, não tem ninguém perto para apoiar ela nesse momento. Ela fala que era tudo tão claro antes. Ela não precisava pensar em nada, só precisava ficar ouvindo o Jin. Sempre ele estava certo. Só ouvir ele já tornava possível mudar o mundo. Ele falando pra ela se ela sabia qual é a lâmina mais cega do mundo. É uma espada que fica pensando. Se ela pensa, vai ser devagar demais pra cortar alguma coisa. Espadas existem pra cortar. O que quer dizer que espadas como ela só precisam ser afiadas. Apenas isso. Está dizendo pra confiar nele e obedecer. O espadachim segura a espada e decide o que deve ser cortado. Se você der esse direito, vão mudar o mundo. O mundo não mudou nada. Os fracos ainda morrem em vão e o mal infecta o mundo todo. Você acha que tem esse direito de continuar assim? A dor que a Karen está sentindo é porque o Jin não está mais nesse mundo. Em um mundo sem ele, ela é quem deveria decidir o que é certo ou errado. Deveria dar a ela a resposta que ela quer ouvir. Fala que não sabe, como disse. Ele tem um objetivo que quer alcançar e por causa disso não tem tempo para decidir o que é certo ou errado. Só vai saber quando chegar no final. Se tem algo que ele tem certeza é que quando chegar nesse final, quando ele ficar no fim desse jogo e ascender, quando ele finalmente puder jogar eles pelos seus pecados, o mundo vai ser um lugar melhor. Então por enquanto vão fazer o que podem. Vão começar uma procura no meio da neblina. No dia seguinte, no lago da neblina molhado, a Karen fala que o monstro provavelmente é a pessoa que estão procurando também. Pensou que ele estaria se escondendo no meio da cidade. Prota fala que não podem ter certeza de nada, não até descobrirem o que é essa criatura. Mas a Karen fala que não havia ninguém na cidade que se parecesse com o desenho dele. Mas começa a ver uma pequena sombra no meio da neblina. Quem aparece lá é o Dr. Gunt, no meio da névoa. E o Prota pergunta se ele está voltando dos atendimentos. Eles estão procurando o monstro no meio da neblina. O Gunt fica nervoso, falando que o monstro apareceu de novo. O Prota fala que sim, ele atingiu uma pessoa. Quando dizem que é a Sarah, ele já fica todo cagado, falando que não pode ser verdade. Já sai correndo, falando que a Sarah não pode ter se machucado. Mas hoje a Mad fala que não era de ficar mescando não, parceiro. Tem algo vindo. Karen fica perguntando se tinha mais uma pessoa voltando além do doutor. Mas o Prota fala que não. Eles não costumam sair no dia que tem neblina. Karen fala que tem certeza que está sentindo um monstro ali no meio. Vai aparecendo mais uma vez o monstro da sombra preta. É o mesmo monstro que viram na cidade onde eles foram atacados da última vez. A Karen pergunta se foi ele que espalhou essa doença por todo o local, chamando seu Cosmo, toma aí ó sua sombra. E rapidamente ele é derrotado, e o nosso prota muito lutador ficou apenas observando. E isso era um feitiço para evitar o reconhecimento. O monstro estava coberto por ele, mas por que a pele do rosto dele foi arrancada? Que suspeito! Na cidade do Crepúsculo, eles foram atacados pelo líder de um culto. Foram expulsos da cidade com incontáveis monstros. Em uma situação tão inesperada, tendo apenas Jamed ao seu lado e com um sentimento estranho no peito, ele escolheu ser levado pela correnteza para ter que evitar ficar numa luta. E agora essa pessoa na sua frente parece ser a verdadeira forma dos monstros que eles foram atacados. É impossível que eles tenham perseguido até aqui. Ele teria percebido se houvesse algum feitiço de rastreio. Então, como eles vieram parar na cidade? E o monstro feio, falando, me devolva, vagabundo, seu ladrão safado, começa a pedir seu rosto de volta. E o Prota falando, peraí, alguém roubou o rosto dessa coisa? Já ouviu falar sobre feitiços que possibilitam roubar o rosto de outra pessoa. Acha que é por isso que não conseguiram achar aquele vagabundo. Não daria pra reconhecer se ele estiver com o rosto de outra pessoa. Já ouviu falar de algo assim antes? E a prova tá bem na nossa frente. É assim que ele entrou na cidade. Ele roubou o rosto de alguém e assumiu seu lugar. Ele está ao nosso lado esse tempo todo, se disfarçando de alguém que a gente nunca ia desconfiar. E é por isso que nunca encontraram uma pista dele. A aventura dele vai mudando para o coletor de rostos.
estava tão focado no retrato que perdeu a noção das coisas. Acha que a Cham disse para encontrar ele na cidade da neblina. Esse é o último lugar que ela viu aquele cara. A não ser que alguém tenha desaparecido, ele deve estar por aqui também. E a Gosma vão para encontrar e devolver o seu rosto. É tudo que ele quer, mas acaba sumindo de repente. E o Prota sem entender o que ele estava falando. Ele estava procurando alguma coisa na neblina. E no seu corpo tinha uma pequena mensagem e uma carta. Quando o Prota lê, tá escrito Ado. Quem leu é um viado. E ele fica puto, falando, meu Deus, não pode ser verdade. Assim que mostra pra Karen, ela também fica puta. E eles falam que precisam voltar pro hospital. Tem mais algumas perguntas pra fazerem de novo. E no hospital já tá o Dr. Gunt apenas fazendo os exames da Karen. Fala, não, é a doença da neblina. Você não vai suportar muito tempo. Já era. Adeus, minha garota. E agora não podem fazer nada sozinho. E o Prota já vai chegando, falando, Dr. Gunt. E o Gunt falando que ele voltou finalmente. Pergunta como é que tá Sarah. Mesmo ela dormindo, os sintomas dela continuam piorando. Não há nada que possam fazer, provavelmente ela vai passar todo o resto da vida dormindo também. Ela era uma órfã, então não tem nenhuma família. Por que tinha que ser assim? Porque ele tem que ser tão horrível para uma pessoa tão gentil como a Sarah que só queria viver. Assistir ela lhe encorajou tanto a maneira como ela continuava vivendo, mesmo depois de tantas diversidades. Estava ocupado se culpando do seu próprio destino, desprezando o mundo e reclamando. É por isso que eu queria ser como a Sarah, que no fim não era nada igual em mim. E mais uma vez, eu não posso fazer nada. Prota fala que ainda não é tarde. Eles têm um remédio que cura a doença da neblina. Ele só não pode acordar Sarah, mas também pode acordar todo mundo. E o Gunt falando, como assim remédio, pô? Que cura a doença? Isso não existe ainda. Prota já mostra o papel perguntando se ele tem certeza. Então que carta é essa? O Cleitinho fala que encontrou a cura para a doença da neblina em uma cidade vizinha. No entanto, ele não confia em ninguém. Assinado Dr. Gunt. Prota fala que estava se perguntando, desde que soube que a Sarah ficou doente ao sair da cidade, por que ela iria sair daqui e enfrentar uma neblina que claramente é perigosa. É senso comum que ninguém deve sair naqueles dias. Se você sair da neblina e acabar sendo encontrado com um monstro, aqueles que encontram com ele vão ser infectados. A Sarah sabia disso. Mesmo assim, ela foi na neblina, porque valia a pena. Havia um motivo para ela se arriscar uma cura. Ela deixou a cidade para encontrar essa cura. Arriscou sua vida por algo que não existe. E o Gunt mandando ele parar com as piadas, tá indo longe demais. Está mesmo tentando me incriminar pelo que está acontecendo. Começa a negar, falando que não fez isso. A Sarah sempre me ajudou tanto. Eu sou muito grato. Então por que eu machucaria ela? Mas os figurantes não é tão burro assim. Começa a ficar puto, falando pra ele não mentir pra eles. Eles não são tão burros. É a letra dele na carta. A mesma letra de quando escreve nossas receitas médicas. Acha que a Sarah acreditava tanto nele que ele não perceberia. Não, pessoal, não faz isso não, é mentira. Vocês vão mesmo dar ouvido pra alguém de fora ao invés de mim. O Cleitinho manda ele provar essa merda, mas já vai tomando um empurrão pra longe. O Gunt já começa a botar a mãozinha no peito, falando, pessoal, desde quando a verdade é tão importante pra vocês? Vocês nem se importavam com isso, vocês só queriam alguma esperança. Poucos estavam se importando por o que acontece com as vidas deles, ignorantes ao fato de que eles dependem de outra pessoa. Esse tempo inteiro, eles só colocaram fé em qualquer coisa que desse esperança, não é mesmo? Então, para idiota como eles que apenas rezam para ser salvos, ele é o herói que todo mundo precisava. Ele era o vilão, vagabundo, e acabou.